Olá, eu sou Cláudia Porto, coordenadora da Museum Week aqui para o Brasil. E estou aqui para entrevistar a Fabiana Alves, que é especialista em mudanças climáticas do Greenpeace. Seja bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, para esse público super bacana que está abarcando aí todo o conceito do Museum Week. Obrigada. Vamos lá? A questão da crise climática é um dos assuntos mais relevantes do século e é um dos temas da Museum Week esse ano com a hashtag ClimaMW, né? É possível explicar essa ameaça de uma forma simples para que as pessoas consigam minimamente entender exatamente do que se trata? Eu gosto de dizer que as mudanças climáticas, é, as mudanças do clima, elas sempre aconteceram. O que acontece hoje em dia é que há alterações no clima que estão acontecendo de maneira cada vez mais forte. Essas alterações do clima que estão acontecendo de maneira mais forte, elas estão impactando nos seres humanos. E elas foram causadas pelos seres humanos. Então, quando o homem começa a mudar a natureza e fazer isso de uma maneira a ter como objetivo apenas o lucro e não fazer uma integração de como nós vamos olhar para a economia e também olhar para o meio ambiente, ele começa a emitir mais gases de efeito estufa devido a todas essas maneiras de você estar atuando na economia, seja pela indústria dos fósseis, seja desmatando a floresta para colocar gado. Então, essa ação do homem faz com que você tenha alterações muito mais rápidas e muito mais drásticas no clima. E é isso que acontece hoje em dia, isso é provado cientificamente, tá? Então, se você pegar aí as alterações nas temperaturas do globo nesses últimos 10 anos, elas sobem de uma maneira muito rápida. Então, acho que essa seria a maneira mais fácil de explicar. Algo que o homem fez devido ao modelo econômico que ele criou, que agora está trazendo essa consequência para o próprio homem. Que tipo de ação é necessária para conter essa crise? Eu sei que aí são várias frentes, né? Mas, de maneira geral, é um esforço geral mesmo, né? De toda a sociedade, de todas as instâncias, não seria? Sim, eu vou falar de uma maneira bem simples. O ser humano ele precisa olhar e retornar para a natureza. Ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter esse respeito. Ele tem que ter o respeito também com as populações, comunidades que dependem dessa ação diferente de olhar para a economia como um todo e olhar respeitando o outro e respeitando também a natureza. Ele tem que fazer isso para fazer essa mudança e conter as mudanças climáticas. A gente hoje em dia está passando por uma pandemia, uma das maiores crises do século, algo que vai ficar para nossa história, e que ela mostra para a gente, assim, bem a olhos nus, a questão da desigualdade. E é muito importante falar de crime e desigualdade, porque quando foi criado esse sistema que está impactando o clima, que está, por sua vez, trazendo consequências ruins para os seres humanos, essas consequências elas estão impactando naqueles que são mais pobres. E esse Covid ele mostra muito isso, o impacto também que essa doença tem e que vai ter nas comunidades mais afastadas, nas pessoas que não têm o acesso à saúde. Então, é muito importante a gente olhar para esse novo mundo. O que vai ser no futuro? Essa pandemia está acontecendo agora, antes dela a gente já estava conversando sobre nós precisamos mudar o sistema econômico em que estamos vivendo. Então, esse é o momento agora da gente criar isso e fazer realmente essa mudança. É para evitar que outras pandemias aconteçam, é para evitar que outras consequências da atitude errada humana aconteçam para a gente.
uma questão também, às vezes, é que as pessoas acham que as grandes medidas têm que partir, e claro que devem partir também, do governo, dos governos, das grandes indústrias e tal, mas tem um trabalho que cada um de nós pode fazer também para contribuir com isso. Imagino, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a população pode ajudar? Eu sempre falo que existe sim um trabalho individual que cada um pode fazer. E aí você pode pensar, esse trabalho individual é fazer reciclagem, é consumir menos plástico, é, é você ter uma atuação até no seu próprio trabalho de respeito à natureza, então você é um agricultor, você ter suas áreas de preservação permanente em dia, você respeitar a lei, né? Eu poderia dizer isso, mas eu diria que uma grande parte também da sua responsabilidade individual é cobrar as grandes empresas e o governo para que se responsabilizem por essas consequências. Por quê? Porque você precisa de política pública para isso, não somente, você também tem que colocar os investimentos no lugar certo, você tem que colocar os investimentos do dinheiro do mundo em energias renováveis, você tem que abrir esse mercado de mudança do que vai vir, vamos dizer assim, após 2021. O que a gente quer? Não há política pública e lei que segure o investimento que está sendo feito errado. Então, assim, nós, como cidadãos, dá para fazer dentro de casa? Dá, mas tem uma grande parte que é, sim, você pressionar empresas e governos, porque são essas grandes empresas, são poucos países que são os maiores responsáveis pelas mudanças climáticas no mundo todo. É sempre bom a gente ter esse olhar de desigualdade para quando a gente for falar de clima. Por fim, os museus têm um papel social muito claro e podem ser importantes ao usar, por exemplo, os seus próprios acervos para encorajar, interagir com o público, transmitir conhecimento, trocar ideias, trocar conceitos, experiências e tal, encorajar, sobretudo, o pensamento crítico das pessoas, que eu acho extremamente importante, e construindo junto com as pessoas novos hábitos, posicionamentos mais positivos, né, no que se refere a toda essa mudança que você estava comentando agora, inclusive no que se refere à cobrança e tal. Que você saiba, existe, seja do Greenpeace ou de outra instituição semelhante, parcerias que tenham sido desenvolvidas já com museus nesse sentido, para criar, seja exposições ou algum tipo de trabalho para chegar nesse público, para chegar nas pessoas, por meio dos museus? Existem, com certeza, tem várias iniciativas, porque as organizações elas sempre tendem a trabalhar com outros parceiros, né? Seja nas universidades, sejam dos museus. Então, com certeza, existem várias iniciativas que, nesse momento, não me vem à mente para te dar esse exemplo concreto, mas eu vou te aproveitar esse gancho para falar quão importantes são os museus. Os museus, eles fazem parte da cultura, e não só da cultura, como do conhecimento. E é num momento como esse, em que estávamos falando de mudanças de clima e como é importante você dar respaldo para a ciência, que aí vem uma pandemia e a gente reafirma, a gente tem que escutar a ciência, tem que escutar o conhecimento, né? Fique em casa quem puder ficar em casa, usa máscara quem precisar, o trabalhador que precisar ir para as ruas. Então, mostrando aí quão importante é a gente olhar para a ciência num mundo que você começou a ver líderes que estavam querendo desacreditar essa ciência, ou às vezes até pessoas querendo desacreditar essa ciência. Então, o museu ele vem para trazer esse conhecimento. Então, eu acho que todas as iniciativas elas têm que estar respaldadas por esses órgãos e por esses atores que espalham conhecimento e ajudam a trazer para a ciência o que eu acho que foi deixado para trás nos últimos anos, quando algumas pessoas começam a desacreditar
o conhecimento e a ciência. Então, assim, toda iniciativa que a gente faz é muito importante, é preciso, é só por meio da educação, do conhecimento que a gente consegue a mudança. Essa é a base. E aí, daí a gente consegue projetos e fazer a mudança que a gente quer. E falar, gente, é muito importante agora. A gente está passando por uma pandemia, a gente precisa pensar no que a gente quer para o futuro. Então, é um momento que é muito sensível para todos nós, mas a gente tem que tirar de toda essa desgraça alguma coisa para que a gente no futuro faça algo melhor. Alguma coisa positiva, né? Se for possível, que eu acho que é muito difícil, mas assim, é isso, é tentar aprender, pelo menos, com tudo isso que está acontecendo. Porque está claro que mudanças precisam ser feitas, né? Exatamente. Então, é quase um apelo para que cada um pense junto nessa mudança, porque ela não vai vir individualmente, ela só vai vir em conjunto. E vai precisar de cada um de nós para fazer. Isso aí. Fabiana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, pela sua entrevista. Acho que as informações que você passou, as suas opiniões, a sua visão foram super importantes e vão ser muito valorizadas pelo pessoal que vai assistir essa entrevista. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada.